Beleza, graças a Deus, estamos de volta com mais um programa. Hoje aqui, pastor Douglas, é o quê? É o Deus? Deus pode. Deus pode. E Deus pode? Deus pode tudo. Tudo é dele. Foi ele que fez e ele tem o controle geral de tudo. Nada escapa do controle do nosso Deus. E é por isso que o nosso podcast está assim denominado. Deus pode. É um podcast gravado para você que está acompanhando aí o nosso trabalho já há alguns anos, né? E hoje trazendo para você, aqui no nosso podcast, o livro de Romanos, capítulo 12. Esse capítulo, pastor Douglas, é um capítulo... O senhor que tem experiência em teologia e é professor de matérias, como é que é estudar Romanos 12? Romanos 12, ele nos traz, né? Primeiro, um sentido da verdadeira religião. Né? O sentido da verdadeira religião é uma transformação do ser para que essa transformação do ser possa ser um agente transformador no mundo que nós habitamos. Ou seja, né? Nós vivemos a pregação do Evangelho, ela é verdadeiramente uma tomada de governo. E quando a gente fala tomada de governo, apesar de o senhor trabalhar com política e tal, não é uma tomada pela política essencialmente, mas é uma tomada de governo quando nós falamos concernente ao sistema. A Bíblia nos ensina que o sistema desse mundo é maligno, pois o diabo já é o pai desse mundo. O mundo já é do maligno. Então, que nós iremos resgatar esse mundo através da pregação genuína do Evangelho. Essa pregação genuína do Evangelho, ela vai fazer com que as pessoas mudem a sua mente. A mente se torne a mente de Cristo. Toda vez que uma pessoa tiver uma mente transformada, ela terá o conhecimento dos céus. Então a gente trará a cultura dos céus para a mente da pessoa. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, João 8. E ao conhecer a verdade, a pessoa então tem a mente transformada e ela não consegue mais se adaptar no mundo. E o que ela faz? Ela briga com o mundo? Ela rejeita as pessoas que estão no mundo? Não. Ela transforma o mundo com a renovação da sua mente. Da sua própria mente. Esse é o capítulo 12, né? Que traz essa consciência de renovação. O indivíduo transformado, ele agora passa a ser um agente de transformação. E aí é a tomada de governo. O governo de Deus. O governo de Deus, porque nós passamos então a mudar a cultura na política, a cultura no judiciário, a cultura na nossa profissão, a cultura nas escolas, a cultura nos teatros, nos cinemas, a cultura no dia a dia. Passa-se a ter a cultura dos céus em meio à terra que ainda é tomada pelo maligno. Eu diria que nós passamos então a valorizar aquilo que é sagrado, aquilo que realmente é a base, de fato, comportamental do próprio Deus. Quer dizer, a separação do mundo, das coisas que são mundanas, pagãs, daquilo que de fato é profano, para aquilo que é sagrado e que agrada ao nosso Deus. Então, vamos falar sobre esse assunto hoje aqui. Eu queria pedir ao pastor Douglas para iniciarmos o nosso podcast, Deus Pode, com a oração para nos iluminar, pastor Douglas. A gente possa absorver bastante aquilo, o espírito da palavra que vamos ler aqui nesse estudo. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que venha ter misericórdia de nós, que somos homens pecadores, Senhor, e muitas das vezes Te aborrecemos e entristecemos, meu Deus, o Teu coração. Pai, mas ao nos aproximarmos de Ti, nós temos esperança de vencer, meu Pai, a nossa natureza pecaminosa, de vencer, meu Pai, a nossa mente cauterizada, de vencer o nosso coração obstinado, Senhor, pelo pecado, e principalmente quando lemos e estudamos a Tua palavra, pois a Tua palavra, meu Pai, é o martelo que esmiuça a penha, Senhor, a pedra, meu Pai, que é o nosso coração. Meu Deus, então, meu Pai, venha, meu Pai, nos
trazer de volta a sua presença. Sim, Venha, meu Senhor, Pai, nos abençoa. levar a Ti, meu Pai, os nossos pensamentos cativos a Ti. E que ao ler, ao estudar a Tua palavra, o Senhor venha ministrar em nós. E dessa forma falar também com aqueles que nos ouvem, Senhor. Que a Tua palavra venha trazer salvação, cura e libertação a todos nós, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Então vamos lá. A leitura, prepare você que já está com a sua Bíblia aí aberta, preparada. Acompanhe comigo a leitura. Eu vou ler, a princípio, vamos ler para vocês o capítulo 12. Eu vou ler, pastor Douglas, aqui 8 versículos, né? 8. E depois a gente retoma a leitura. Diz assim: rogo-vos, vamos lá, capítulo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus. Explica aí, pastor Douglas. Pela compaixão de Deus? Exato, porque quando nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos por que nós devemos ser fiéis a Deus. Nós não somos fiéis a Deus pelo medo de ir para o inferno, porque o que nós temos de entender primeiro é o conceito de salvação. Nós fomos salvos do quê? Do inferno, da ira eterna. Porque nenhum de nós merecemos sermos salvos. Todos nós merecemos, na verdade, o inferno. E Deus nos tirou de lá. Por quê? Nós merecemos, o Senhor merece ser salvo, o Senhor merece não ir para o inferno. Eu mereço? Não, ao contrário. Eu mereço o inferno, continuo merecendo o inferno. Mas Deus teve algo, amor. João capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Notemos que é o amor de Deus que faz ele dar o sacrifício do seu Filho. O sacrifício de Cristo é vicário, ou seja, em nosso lugar. E isso se chama-se compaixão. Compaixão. Ele sentiu no coração dele, né, a necessidade de nos ajudar. E essa compaixão é a compaixão do quê? Da nossa miséria. Por isso que compaixão, ela junto com a palavra miséria, gera a palavra misericórdia, que vem de miséria, o mascordium, que é sentir no coração a miséria do outro. Então, a compaixão, o amor de Deus, faz com que ele possa olhar para a nossa miséria e prover o sacrifício de salvação em Cristo Jesus. Tal sacrifício, João ainda, capítulo de número 1, versículo 12, nos diz o seguinte: que todo aquele que o aceitou deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Notar-se-á que não é pela minha capacidade, não é pela minha intelectualidade, santidade, não é porque eu mereci, mas sim pelo ato de compaixão de Deus. Deus teve compaixão de mim, um amor sem medida. Por isso que João, ele escreve assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Não há medida para esse amor. A compaixão de Deus é algo que não tem como medir, nem o mais profundo oceano e nem a vastidão do espaço pode exatamente caber o amor de Deus para a vida de um pecador como eu. E é isso que ele apela aqui. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né? Aí vem, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o senhor está me dizendo que pela compaixão de Deus, pelo amor que ele tem pelo ser humano, né, a ponto de dar o seu filho para sofrer em nosso lugar, então que nós também devemos apresentar os nossos corpos, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, o vosso culto racional. Então, o meu culto é apresentar a minha vida, é sacrificar a minha vida, é apresentar o meu corpo em sacrifício vivo por aquele que deu a vida por todos nós. É isso que nós
acabamos de ler aqui agora. Exato. Se a gente for ver o sacrifício de Levítico, que é exatamente o sacrifício de animais que era dado, não para salvação. Mas o que acontecia? O sangue dos animais, eles cobriam o pecado do pecador e fazia com que aquele pecador pudesse, então, chegar à presença de Deus uma vez ao ano. Depois, então, aquilo era uma maneira pedagógica, Cristo, então, veio ao mundo e se ofereceu perfeitamente como o Cordeiro de Deus. A Bíblia relata que ele é o Cordeiro de Deus. Ele vai colocar isso aqui na frente depois, né? Vai. Antes da fundação do mundo, morto antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos, então, ser absorvidos por ele. O sangue de Cristo, então, ele não cobre o meu pecado, ele me limpa do meu pecado. Mas ainda existe uma cruz, né? Todo aquele que vem após mim deve pegar a si mesmo e pegar a sua cruz e seguir a Cristo. O que é essa cruz? Essa cruz é o meu sacrifício. Não existe evangelho sem sacrifício. Não existe evangelho sem renúncia. O sacrifício é a palavra morte. Então eu devo também morrer. A cruz é morte. Eu devo morrer. Morrer quando? Todo dia e a todo momento. Porque a todo dia e a todo momento, o velho Douglas, ele está querendo ressurgir das cinzas e querendo pecar. Ele está querendo dar vazão à carne. Então eu preciso mortificar a minha carne. Eu preciso morrer. Eu preciso me separar. A morte também indica a separação do mundo. Só que eu tenho de manter o meu sacrifício, não um sacrifício morto, ali, que não fala nada, mas o sacrifício vivo. Por quê? A letra da lei mata, mas o Espírito de Deus é Espírito vivificante. Então, eu sou um ser que estou em sacrifício, mas vivo pelo Espírito Santo. E é por isso que, ao eu estar vivo, então, eu me torno santo e agradável a Deus. Quer dizer, mesmo vivo, eu tenho que sacrificar. Quer dizer, sim, estando mortos, né? Morto, porque aquele que está em Cristo agora é uma nova criatura, ele já está... Então, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, sofrer por amor a Jesus. Ele morreu a minha morte por amor de todos nós, né? Na tumba fria, ressuscitou o meu Jesus, ressuscitou, ele ressuscitou. Conhece essa, cara? Jesus venceu a morte, ressuscitou. Continuando aqui, pastor, esse momento de gozo, de alegria, né? Tem uma frase que eu sempre falo quando eu prego concernente a isso, que Jesus morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Aí vem, olha a grande responsabilidade aqui agora, presta atenção. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui, eu vou ler de novo. É assim. Então, não sede conformados com este mundo, ou seja, aquele que de fato é nascido de Deus, aquele que tem Deus em si, que nasceu, que é uma nova criatura, como o senhor falou lá em João capítulo 1, como é que está? João 1. Todos aqueles que aceitaram deram o poder de serem feitos filho de Deus. Então, o Filho de Deus não pode ser conformado e nem pode amar esse mundo. Ele não pode ser conformado com o mundo e nem amar o mundo. Olha que coisa, né? Se errar, comece a orar a Deus já pedindo um arrependimento no momento do erro mesmo. Não espera. Exato, não deixa para depois, não. Começa a pedir a Deus. Verdade. Porque o erro... ninguém aqui é santarrão, ninguém aqui esconde. Uma das maneiras de você discipular uma pessoa corretamente é falar que você também erra, tropeça. Também, exatamente. Mas não permaneça caído. Se levante, pede ajuda, estique a mão, grita socorro.
Quem me livrará do corpo dessa morte? Faz como Paulo. Maldito homem que sou. Não quero pecar, mas pequei. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço mesmo assim. É desse jeito. Essa guerra. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Isso é importante. Entendimento. Às vezes a pessoa não tem o entendimento que deveria ter naquele momento. Mas a hora que o entendimento entra, porque o entendimento ele é revelação. Há momentos em que Deus revela para nós o que temos que entender. Quando você é revelado, o seu entendimento se abre, entra uma luz na sua cabeça, na sua mente, no seu espírito, onde está todo o seu raciocínio. Então, na renovação do entendimento, porque você pode experimentar, com isso experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é tão tremendo, você não tem ideia do valor dessas palavras aqui. É de arrepiar, eu lamento que alguns não estejam entendendo, mas é muito forte o que eu acabei de ler. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, disse Paulo, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Cuidado com o que você pensa. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cuidado com o que você pensa e verbaliza. Fale de acordo conforme a medida da sua fé, né, que Deus repartiu com cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função, assim nós, que somos muitos membros, somos um só corpo. A igreja em Cristo, a igreja de Cristo é um só corpo. Quero aqui fazer uma diferença, uma separação entre a igreja institucional e a igreja espiritual. Dentro de uma igreja institucional, existe uma igreja espiritual. Essa igreja espiritual é aquela que não se corrompe, é aquela que prevalece, é aquela igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ok? Não sei se dá para você entender, mas eu já pense nisso. Mas, individualmente, somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja segundo a medida da fé. Se o dom é de mistério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação também no ensino, pastor Douglas. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside também, faça com muito cuidado. O que exercita misericórdia, faça isso com muita alegria. Eu vou até o 10. Não, até aqui tá bom. Faça com alegria. Dá para a gente comentar? Porque daqui a pouquinho, não é, apesar de ser muito texto, o comentário não é tão longo assim. Exemplo. Aqui a gente pode tirar no 3, né, quando fala porque pela graça que me é dada, digo isso a cada um dentre vós. Né? Primeiro, pela graça que me é dada, e o versículo 3 ainda tem que fala que não pense de si mesmo. Pela graça que me é dada e não pense de si mesmo. Primeiro ponto, né, pela graça que me é dada. Quando eu consigo enxergar isso, eu vejo que o nosso irmão Paulo, ele acaba trazendo para nós um sentido de que o ministério dele, a vida dele, tudo dele é dado mediante a graça de Deus. E graça é favor imerecido. E isso só foi dado a ele através da renovação da mente dele, do entendimento dele. Positivo. A renovação da mente dele, do entendimento dele, é interessante porque ele utiliza a mesma palavra metanoia, né, lá em cima quando fala da transformação da mente, que é a mesma palavra que é dada da transfiguração de Jesus. Ou seja, a nossa transformação da mente é a mesma quando Cristo se transfigurou.
uma conversão verdadeira muda a mente por completo, a ponto da graça habitar e a gente não ter mais nada de nós mesmos, não pensar mais nada de nós mesmos, para que nós venhamos a ser inseridos aonde? No corpo de Cristo. Aí vem do versículo 4 até o versículo de número 8, aonde são muitos membros, mas esses membros, quando estão não falando nada de si mesmo, quando eles estão com a mente não mais humana, quando eles estão com a mente direcionada por Deus, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eles trabalham para o bem da obra, que é a igreja espiritual. Um ajudando o outro. Então, e um quando ajuda o outro, olha como é que é interessante. A igreja, eu quando dou palestra de missões, eu falo que a igreja, existem duas qualidades de igreja. A igreja que é um manancial de águas vivas e a igreja que é um chafariz. Nenhuma delas tem água podre. Mas a igreja que é um chafariz renova a água dentro dela mesma. O tempo todo. A água está boa. Vai beber, vai tomar banho, vai usar. Não vai dar problema nenhum. Mas a igreja foi chamada para ser um manancial de águas vivas. E uma igreja só pode ser manancial de águas vivas quando ela entende que ela é um corpo e que ela verdadeiramente trabalha, não falando de si mesmo e não pensando nada de si mesmo, mas sim daquilo que Deus enviou para ela. Positivo. Vamos prosseguir então aqui no versículo 9. Eu vou até o fim, tá, pastor Douglas? Assim, aplicações diversas do dom, do amor de Deus. Na tela, Carlinha, tá aí? O amor seja não fingido. Esse é o amor à igreja espiritual, à igreja que ama, de fato. Você identifica dentro da igreja institucional aquele que faz parte da igreja espiritual. O que faz parte da igreja espiritual, ele guarda esses dons. O dom da profecia, o dom do ministério, o dom de ensinar, mas ele faz isso com muito cuidado no temor do Espírito Santo. Não vai machucar ninguém, não vai humilhar ninguém, não vai falar coisa que venha prejudicar ninguém, porque fala por Deus. E esse amor, que é também exigido, ele é o maior dos dons, deve ser não fingido. Diz assim: aborrecei o mal e apegai ao bem. Aborreçam o mal e se apeguem ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, honrando uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, que bacana, né? Esperando o que é de vir de Deus. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, né? Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, seja um ajudando o outro, sendo hospedeiro do outro, entendendo que se trata de uma nação separada, de um povo de propriedade do próprio Deus. Abençoai aos que vos perseguem. Isso é uma lei de Deus. Se você está sendo perseguido ou perseguida, abençoa o perseguidor. Porque quem nasceu para abençoar não vai amaldiçoar. Abençoai e não amaldiçoeis. Se você vê alguém amaldiçoando o outro, porque essa pessoa não é de Deus. Porque Deus não amaldiçoa ninguém. Né? Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos, né? Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens.
com todos, se for possível. Procuramos que seja possível, né? Tenha paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança do próprio Deus, né? A vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal Com o bem. Coisa linda. Observar isso é importante. O cristão tem que observar essas coisas, né? Não tratar o mal com o mal. Se alguém lhe faz mal, devolva o bem. Pronto. E pode ser que a vingança Pertence ao Senhor. pertence ao Senhor. Ele vai cuidar Nós temos que orar pelo que nos persegue. Nós temos que guardar a nossa alma de amaldiçoar qualquer pessoa. Pelo contrário, temos que abençoar, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Ninguém deve tornar mal por mal. Me fez, aqui eu vou fazer, eu vou dar o truco. Não é assim, Carla? É por aí, né? E é difícil, né? Porque eu mesmo passei por algo agora há pouco tempo, né? E eu acabei no final ficando com uma espinha entalada, sabe? Assim, ainda mais quando mexe não só contigo, vai mexendo com família. Família, né? Eu falei, quer saber do negócio? Eu não precisava muito, né? Pelo conhecimento que a gente tem, contato, a gente conseguiria prejudicar. Aí eu orando, eu falei, mas o que seria eu de diferente pelo amor de Deus que está fazendo tal coisa? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu falei, Senhor, como eu orei, Senhor, toma o meu coração, Senhor, toma o meu coração, Senhor, toma o meu coração. O senhor é um homem forjado, né? Ou tenta. É porque, às vezes a pessoa vê assim, né? Mas não é a quantidade. Davi e Saul, né? Não era a quantidade de acerto que fez um ser um homem de Deus e o outro não. A gente vê lá, Saul errou bem menos do que Davi, mas era a quantidade de querer acertar. Davi sempre quis acertar muito mais do que Saul, né? E Saul não. Saul estava muito satisfeito com seus erros e achava que Deus necessitava dele. Né? Davi não, sabia que era o contrário. E sobre a vingança, né, a ira, tu tem de dar lugar à ira, falar com Deus, Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Né? Misericórdia. Por quê? Olha o que diz a Bíblia em Naum, capítulo 1, versículo 1. E versículo 2, perdão. Diz assim, o Senhor é Deus zeloso e vingativo. Na verdade, na corrigida, a coisa diz ciumento e vingativo. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível, o Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas o seu poder é imenso. O Senhor não desejará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Então, esse aqui é o Deus que a gente serve. Quando Paulo fala retribua o mal com o bem, é porque, já pensou, uma pessoa está fazendo mal para você e você está fazendo bem, e esse Deus justo vendo isso? Por isso que Pedro diz, né, bem-aventurados sois vós, quando sofreis sendo inocente. Perfeito. E aqui ele fala, vencer o mal por bem, não vos vingueis, né? E o amor não fingido. Não podemos ter amor fingido. O amor verdadeiramente ele tem de ser verdadeiro. Mesmo que você odeie alguém, você tem que pedir a Deus, Senhor, trabalha no meu coração, eu não posso odiar o meu irmão. Porque se possível for, tenha paz com todos os homens. E é isso. É isso. Tá aí. Amados e amadas, queridos, vocês que acompanharam esse estudozinho, essa leitura da palavra com alguns comentários nossos aqui, é para te abençoar, como abençoa a mim e abençoa também ao pastor Douglas
e vice-versa, nós estamos aqui na presença do nosso Deus. Então vamos agora orar, prepare o seu copo com água, você que tem aí, né? A gente sempre consegue, sempre oramos pelas águas para que Deus abençoe. É um elemento de fé, de contato, né? Eu, desde que eu sou criancinha, lembro que é muito comum nas preces se usar muita água, né? Eu lembro que eu era criança, já tinha um padre que orava e ele fazia a prece da água. Beba agora da água fluidificada. Muita gente bebia daquela água. Nós hoje temos entendimento de que a água realmente é o próprio Espírito Santo, a água é de Deus e sempre a água abençoa. E sem água não existe o quê? Vida. Levante sua água para o céu. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por este momento aqui na tua presença. E agora pedimos ao Senhor que venha consagrar estas águas, meu Pai, e que todo aquele que dela beber, aquele que está doente, aquele que se encontra, meu Deus, enfermo agora, uma doença incurável, uma dor que não cessa, não importa o tamanho do problema que essa pessoa esteja vivendo, quando ela beber dessa água agora, consagrada ao Senhor, pela nossa fé, em nome de Jesus, que ela receba vitória em nome do Senhor. Beba agora do seu copo com água, em nome do Senhor Jesus. Água é bom, né? Uma olhadinha. Que Deus abençoe a todos vocês. Ficamos por aqui, gente. Um abraço. Continue aí. Tem vários estudos que você pode acompanhar na nossa rede. Sempre procura aí Bispo João Mendes Jesus. O Bispo João Mendes, no YouTube, você tem lá vários estudos. Eu e o pastor Douglas sempre deixamos para você essas meditações. Geralmente eu apelo também para os comentários do Bispo Macedo. E a gente procura se ajudar um outro. Da maneira que eu tenho de te ajudar e de também servir ao meu Deus fazendo esse trabalho em prol dos meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Douglas, mais uma vez. Deus abençoe a todos. Amém. Fica com Deus. Tchau, Carlinha. Com Deus. Tchau.